O mundo entrou numa espiral de tensão e medo, após uma sequência de ataques violentos entre Israel e Irã. De um lado, bombardeios cirúrgicos com mísseis de longo alcance. Do outro, promessas de vingança, ameaças globais e discursos inflamados de destruição. Enquanto o Oriente Médio se torna o novo centro de uma crise sem precedentes, a Ucrânia intensifica seus ataques contra fábricas russas, usando drones de precisão. A resposta de Moscou é brutal, com mísseis caindo sobre cidades como Kharkiv e Zaporizhia. O presidente Zelensky diz que a escalada entre Irã e Israel ajuda a Rússia a avançar silenciosamente, enquanto o mundo se distrai com o caos aéreo no Oriente. Os combates agora parecem estar interligados, como peças de um jogo geopolítico perigoso. O exército israelense lançou uma ofensiva inédita chamada Leão em Ascensão, atingindo diretamente centros nucleares iranianos. Em resposta, o Irã disparou dezenas de mísseis contra Tel Aviv, deixando bairros destruídos e centenas de feridos. Diante dessa troca brutal de ataques, países como Estados Unidos, Reino Unido e França se tornaram alvos indiretos. O Irã avisou que qualquer tentativa de interferência será considerada um ato de guerra. A ameaça foi clara, direta e sem rodeios. Dentro dessa confusão global, o Papa Leão XIV fez um apelo pela razão, a ONU pediu calma. Mas os discursos diplomáticos parecem ter perdido força diante do barulho dos mísseis e da ânsia por retaliação que move os governos de ambos os lados. Enquanto isso, a Rússia já superou 1 milhão de soldados vitimados no combate contra a Ucrânia. E mesmo assim, Putin segue ampliando suas ofensivas, com mísseis de cruzeiro atingindo qualquer ponto do país vizinho, longe do alcance das defesas ucranianas. O medo de uma terceira guerra mundial já não parece tão distante. Especialistas alertam que uma conexão direta entre os conflitos pode desencadear um colapso militar, econômico e social em várias partes do planeta. E esse colapso pode estar bem perto. O mundo observa, apreensivo, sem saber qual será o próximo passo. A tensão aumentou tanto que qualquer decisão precipitada pode virar o estopim de uma crise sem volta. Os líderes tentam se movimentar, mas os erros agora podem custar milhares de vidas. Me fala se você acredita que o mundo está mesmo à beira de um colapso militar e econômico, com mais esse conflito para somar na guerra global em andamento. Comenta aqui embaixo se você foi pego de surpresa ou já esperava essa escalada, e se você está tomando alguma providência onde você mora ou acredita que para você nada vai mudar. Antes de começar o vídeo, só um aviso aos inscritos do canal. Eu tô retomando com o bolão da Mega Sena, que corre no último sábado do mês, onde os inscritos participam totalmente de graça. Basta seguir as instruções que eu coloquei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se você estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. O dia amanheceu com o barulho ensurdecedor das sirenes em Tel Aviv. O Irã disparou dezenas de mísseis contra o território israelense, atingindo bairros residenciais e áreas comerciais, deixando rastros de destruição e pânico entre o povo que tentava fugir. Entre os destroços de prédios demolidos, equipes de resgate retiraram corpos vitimados e feridos. O número oficial, divulgado por autoridades locais, apontava ao menos 3 exterminados e mais de 80 feridos nos primeiros minutos da ofensiva iraniana. O governo israelense não demorou a reagir. Logo no início da tarde, lançou uma operação de represália aérea batizada de Leão em Ascensão, atingindo centros estratégicos no coração de Teherã, incluindo instalações nucleares e laboratórios ultra-secretos.
Com precisão cirúrgica, o exército de Israel atingiu pelo menos 150 alvos em território iraniano. A lista incluía bunkers subterrâneos, fábricas de drones e centros de comando militar. O impacto foi tão intenso que o céu iluminou como dia. O ataque israelense vitimou vários membros da elite militar iraniana. Entre os executados estariam generais ligados ao programa nuclear e ao grupo extremista do Líbano. Fontes da inteligência afirmaram que muitos morreram sem nem saber o que os atingiu. Teherã respondeu com fúria. O governo iraniano fechou seu espaço aéreo e ameaçou diretamente os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, afirmando que qualquer tentativa de conter seus ataques será vista como declaração direta de envolvimento no conflito. O líder supremo do Irã nomeou às pressas um novo comandante militar após o bombardeio israelense exterminar os principais chefes das forças revolucionárias. Em pronunciamento duro, garantiu que o país vai responder sem misericórdia às agressões sofridas. Enquanto o povo de Teherã enfrentava apagões, explosões e clima de combate urbano, milhares tentavam deixar a capital iraniana. O medo de um novo ataque israelense ou até mesmo de uma ofensiva aérea dos Estados Unidos se espalhou rapidamente no Oriente Médio. Os Estados Unidos, por sua vez, foram cobrados por aliados e criticados por opositores. Setores do Congresso exigiram que o presidente Donald Trump se posicione com firmeza, enquanto outros pedem cautela para evitar uma escalada incontrolável no mundo árabe. Em meio ao caos, o Papa Leão XIV fez um apelo dramático pedindo responsabilidade e razão. A mensagem foi transmitida a líderes dos dois lados, mas o efeito foi mínimo. A sede por retaliação já tinha vencido qualquer discurso diplomático naquele momento. Israel divulgou que exterminou mais de 20 líderes militares iranianos em um intervalo de poucas horas. Segundo fontes do exército, todos estavam reunidos num bunker subterrâneo próximo a Isfahan, que foi completamente destruído por um míssil de precisão. A operação revelou mais uma vez a força da inteligência israelense. Analistas internacionais destacaram o papel do Mossad no rastreamento dos alvos, usando tecnologias avançadas e informantes infiltrados em cargos altos do regime iraniano há mais de um ano. Com os ataques devastadores, a população de Kiev voltou a temer os efeitos colaterais do conflito no Oriente Médio. O presidente ucraniano Zelensky disse que a escalada entre Israel e Irã pode afetar a estabilidade financeira de países já fragilizados pela guerra. Zelensky também alertou que o aumento no preço do petróleo, provocado pelos bombardeios, pode beneficiar a Rússia, ampliando seus lucros e prolongando o combate em solo ucraniano. Ele pediu ação imediata da OTAN para conter os efeitos globais da crise. Enquanto isso, a Ucrânia intensificou seus próprios ataques. Durante a madrugada, drones ucranianos atingiram 2 fábricas de explosivos na Rússia. Os locais seriam responsáveis por abastecer o exército russo com armamentos usados nas frentes do Donbass. A mídia russa confirmou os danos, mas minimizou o impacto. Já em Kiev, a ofensiva foi tratada como resposta à recente onda de mísseis lançada por Moscou sobre Kharkiv, que destruiu infraestruturas civis e deixou dezenas de vítimas entre a população local. Além disso, o míssil de cruzeiro russo KH-101 voltou a ser utilizado em larga escala. Ele é capaz de atingir qualquer ponto da Ucrânia, sendo lançado a partir de bombardeiros estratégicos fora do alcance da defesa aérea ucraniana, segundo especialistas. Fontes militares afirmam que a Rússia não hesitaria em lançar mais soldados no combate. Já passam de 1 milhão os vitimados em 3 anos de conflito. Especialistas dizem que Putin manteria a ofensiva, mesmo com perdas altíssimas, priorizando o desgaste do inimigo. Imagens fortes circularam mostrando um soldado ucraniano capturado com a frase "Glória à Rússia" marcada a ferro quente em seu peito. O caso revoltou até organismos internacionais que cobram investigações por crime internacional e práticas de tortura. Diante disso, Zelensky reforçou os apelos aos países ocidentais. Em reuniões fechadas, pediu que a OTAN endureça sua postura não apenas contra Moscou, mas também contra o Irã e a Coreia do Norte, que continuam a apoiar regimes autoritários e militarizados. O presidente da Polônia declarou que o mundo vive seu maior risco de um combate global desde a Segunda Guerra Mundial. Ele cobrou união imediata entre Estados Unidos, União Europeia e OTAN, alertando que a omissão
poderá custar a paz do planeta inteiro. Enquanto isso, o Reino Unido convocou uma reunião de emergência após o Irã ameaçar fechar o Estreito de Hormuz, um dos principais corredores de petróleo do mundo. Qualquer bloqueio nessa região pode gerar caos econômico e novos embates militares diretos. Em resposta à crise no Oriente Médio, o Irã disse claramente que atacaria bases dos Estados Unidos localizadas em diversos países árabes, caso novas ações de Israel fossem apoiadas por forças ocidentais. A tensão escalou a um nível sem precedentes. O exército israelense declarou que mantém liberdade aérea total sobre os céus iranianos. Isso significa que novas operações estão sendo planejadas. O Irã, por sua vez, começou a mover baterias antiaéreas russas para proteger instalações militares vitais. Mesmo com o Oriente Médio pegando fogo, a Ucrânia continuou a focar nas suas frentes de combate. Foram registrados novos bombardeios na região de Luhansk, onde tropas ucranianas dizem ter recuperado ao menos 5 vilarejos após contra-ataques pesados. Os russos, porém, não recuaram. Moscou respondeu com mísseis contra a cidade de Zaporizhia, atingindo um hospital e um centro logístico. Fontes locais dizem que o ataque vitimou civis e feriu gravemente equipes médicas que prestavam socorro a feridos de guerra. Além das ações militares, os Estados Unidos começaram a sofrer pressão interna. Um grupo de senadores acusou Donald Trump de ter apoiado secretamente o ataque israelense ao Irã, enquanto fingia negociar um acordo de paz nos bastidores da diplomacia. Esse suposto apoio secreto teria acirrado ainda mais os ânimos na região. Em Teherã, cartazes com críticas aos Estados Unidos foram espalhados pelas ruas. Populares queimaram bandeiras e pediram vingança contra o que consideram traição imperialista. Na França, o presidente Macron afirmou que o Irã é o principal responsável por desestabilizar a região. Disse que a tentativa de criar uma bomba nuclear é o centro de todo o problema e que Israel agiu em legítima defesa para proteger sua existência. Já o chanceler alemão Merz pediu cautela. Segundo ele, é preciso evitar que esse conflito se espalhe. Apesar de condenar os ataques do Irã, também criticou o bombardeio israelense por ter sido realizado sem coordenação com aliados ocidentais da OTAN. Em Israel, o clima nas ruas era de exaustão. Após dias sob ameaça constante, moradores de Tel Aviv disseram que já se acostumaram com as sirenes e que dormem vestidos, prontos para correr para os abrigos. O medo virou rotina no cotidiano de famílias inteiras. Enquanto isso, o grupo extremista do Iêmen tentou lançar mísseis contra Israel, mas a defesa aérea interceptou os projéteis no ar. A tentativa de ataque expôs o risco de outros países entrarem diretamente na crise, ampliando o alcance do combate atual. Na Índia, imagens de satélite revelaram a destruição causada pelos bombardeios tanto em Teherã quanto em Tel Aviv. Especialistas indianos compararam o impacto à devastação de cidades sírias e alertaram que o mundo pode estar à beira de um abismo nuclear. Com o Irã ainda sob ataque, o preço do barril de petróleo disparou. Esse aumento provocou reações em cadeia em vários países, inclusive na Ucrânia, onde Zelensky alertou que a Rússia seria a principal beneficiada pela nova escalada no Oriente Médio. Zelensky afirmou que Putin está ganhando tempo com o caos regional. Segundo ele, quanto mais distração houver no mundo, mais a Rússia poderá avançar no Donbass, Luhansk e Zaporizhia. Por isso, pediu ação conjunta para evitar que o mundo vire um palco sem controle. O Reino Unido organizou reuniões de urgência com seus aliados. A possibilidade de um novo ataque iraniano contra alvos ocidentais fez com que tropas fossem realocadas para regiões estratégicas do Oriente Médio e do Mar Vermelho, prevenindo surpresas. Na Holanda, o primeiro-ministro Rutte disse que não acredita que o mundo esteja perto de uma nova guerra mundial, mas reconheceu que o risco de incidentes letais entre potências aumentou. Alertou que o menor erro pode custar milhares de vidas inocentes. Já a Estônia enviou mais um carregamento de munições para a Ucrânia, enquanto revive o trauma das deportações soviéticas de 1941. O país teme que a Rússia tente repetir os horrores do passado, caso não seja contida em suas fronteiras. Na África, o impacto do confronto entre Israel e Irã já se faz sentir. Países do leste africano começaram a registrar aumentos nos preços de combustíveis e alimentos. Governos locais dizem que suas cadeias de suprimentos estão em colapso por causa do caos global.
O presidente do Paquistão afirmou que o mundo não pode permitir que o confronto entre Irã e Israel se transforme numa nova versão do Iraque ou numa terceira guerra mundial. Pediu que China, Rússia e Estados Unidos encontrem uma saída diplomática imediata. O presidente da China não se pronunciou diretamente, mas um representante na ONU afirmou que Israel cruzou a linha vermelha ao atingir instalações nucleares iranianas. A declaração elevou a tensão e colocou ainda mais pressão sobre os aliados ocidentais. Enquanto isso, uma galeria em Paris virou alvo de protestos ao empregar uma suposta filha de Putin. O caso gerou revolta entre ativistas ucranianos e reacendeu o debate sobre responsabilidade coletiva diante de crimes cometidos por regimes autoritários. Na Alemanha, veteranos das Forças Armadas foram homenageados pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. O evento foi marcado por discursos contra o extremismo e pelo fortalecimento das alianças defensivas diante do avanço da Rússia no leste europeu. A Rússia, por sua vez, intensificou a entrega de cargas militares em Belarus. Aviões do tipo Il-76 transportaram armamentos pesados e munições. O movimento foi visto como parte de uma preparação para novas ofensivas contra o território ucraniano. Zelensky alertou que exercícios militares em Belarus poderiam ser usados como distração para ataques reais. Ele disse que Lukashenko estaria tentando afastar suspeitas para permitir que tropas russas se aproximem da fronteira sem levantar alarme internacional. Na OTAN, vozes mais duras começaram a surgir. Um dos autores do novo relatório estratégico europeu disse que quem não investir 5% do PIB em defesa deve começar a aprender russo, numa clara provocação aos países que evitam aumentar gastos militares. A Ucrânia e a Rússia trocaram prisioneiros mais uma vez. Apesar do gesto, Moscou se recusou a entregar corpos de soldados vitimados, o que gerou revolta entre as famílias e provocou acusações de desrespeito às normas internacionais de direitos humanos. O presidente francês voltou a dizer que o Irã é culpado pela instabilidade no Oriente Médio. Macron também declarou que o adiamento da Conferência da ONU sobre o Estado palestino foi resultado direto dos recentes ataques contra Israel e suas respostas. Na Índia, um empresário bilionário viu seus negócios despencarem por causa dos impactos da guerra aérea entre Irã e Israel. O medo de sanções e a queda nas bolsas asiáticas fizeram com que investidores fugissem de setores ligados ao comércio com o Oriente Médio. Já no Paquistão, o governo alertou que o conflito pode colapsar toda a região. Autoridades disseram que, se a guerra se espalhar para o Golfo Pérsico, a Ásia corre risco de instabilidade nunca antes vista, afetando inclusive o equilíbrio entre Índia e China. Na Suécia e na Holanda, os governos anunciaram aumento imediato dos gastos militares. O compromisso é atingir 5% do PIB até o final do ano. A medida foi vista como resposta direta às ameaças feitas pela Rússia e ao caos gerado no Oriente Médio. Donald Trump, pressionado por aliados, evitou comentar diretamente os bombardeios, mas voltou a criticar líderes europeus. Em discurso recente, disse que todos amam Alemanha e Japão, mas odeiam a Rússia, e que isso revela hipocrisia do Ocidente moderno. Enquanto isso, na fronteira entre Rússia e Ucrânia, combates intensos continuavam. A cidade de Kharkiv voltou a ser atingida por uma chuva de drones russos, destruindo centros logísticos e deixando bairros inteiros sem energia elétrica e serviços básicos. A França também aumentou sua presença militar no leste europeu. Tanques e veículos blindados foram reposicionados em áreas próximas da Polônia, com o objetivo de reforçar o flanco oriental da OTAN e se antecipar a qualquer ação surpresa da Rússia. No Oriente Médio, o grupo extremista de Gaza anunciou novos ataques, mas foi rapidamente contido pelo exército israelense. Os combates foram intensos na faixa de Gaza, e especialistas dizem que o grupo tem apoio direto do Irã e pode escalar a violência. A imprensa internacional relatou que a população iraniana começa a questionar a viabilidade de sustentar tantos combates simultâneos. A destruição causada pelos mísseis israelenses paralisou parte do sistema elétrico, gerando apagões e caos hospitalar. No Reino Unido, membros do parlamento questionaram a participação indireta do país no conflito.
A oposição diz que apoiar Israel sem garantias pode colocar Londres como alvo de uma possível ofensiva iraniana, colocando civis britânicos em risco. Zelensky declarou que o Ocidente não pode mais perder tempo com discursos. Ele pediu que Trump adote uma postura mais firme contra Putin, afirmando que apenas ações duras podem frear os avanços do Kremlin em solo ucraniano e em áreas vizinhas. A Itália manteve silêncio, enquanto outros países europeus começaram a revisar seus planos de evacuação em embaixadas espalhadas pelo Oriente Médio. O medo de ataques coordenados fez crescer a demanda por voos emergenciais para regiões consideradas seguras. No Irã, o novo comandante das Forças Armadas prometeu retaliar até o fim. Disse que nenhuma base americana estará a salvo e que a resposta será forte, demorada e dolorosa. Analistas temem que os próximos alvos sejam em território da Arábia Saudita ou Catar. O presidente do Irã afirmou que a crise atual começou quando Israel atacou suas instalações nucleares. Disse que não vai aceitar interferência externa e prometeu ampliar os ataques até que o inimigo se retire completamente de toda a região ameaçada. Nos Estados Unidos, um ex-coronel afirmou que o país deveria se manter distante da crise. Disse que qualquer envolvimento direto pode se transformar numa armadilha cara, sem garantia de vitória e com riscos reais de abrir um novo fronte de combate global. Jornais europeus alertaram que a guerra no Oriente Médio pode se conectar com o conflito no leste europeu, formando um cenário de caos generalizado. A OTAN, segundo especialistas, teria dificuldade em responder a várias frentes de ataque simultâneas. A Organização das Nações Unidas voltou a pedir diálogo, mas tanto Israel quanto o Irã ignoraram o apelo. Os dois lados acreditam que ceder agora seria sinal de fraqueza e já posicionaram novos sistemas de mísseis e tropas ao redor das áreas de maior tensão. Enquanto isso, nos bastidores, diplomatas de várias partes do mundo se movimentam para tentar evitar um colapso global. A tensão é visível. Nenhum país quer ser o primeiro a recuar, mas todos sabem que o próximo ataque pode ser o ponto sem volta da história. Com tantos países envolvidos, o cenário internacional se tornou um campo minado. Qualquer passo em falso pode gerar consequências irreversíveis. O medo já não é mais teórico, ele se materializou em cada explosão, em cada sirene, em cada míssil lançado. A diplomacia está encurralada. Os discursos de paz soam fracos diante das ações militares em curso. As alianças se fortalecem, mas a desconfiança entre as nações aumenta. A palavra que mais se ouve nos bastidores é uma só: escalada. Analistas já falam em reconfiguração global. O que começou com ataques entre dois países pode mudar toda a geopolítica mundial. O risco de o conflito atingir novas regiões cresce a cada dia, e o tempo para conter isso parece estar se esgotando. A esperança agora repousa em líderes capazes de dialogar sem alimentar o ódio. Mas enquanto esses líderes não aparecem, o mundo continua assistindo ao avanço de bombas, drones, ameaças nucleares e discursos prontos para justificar a próxima tragédia. Me fala se você acredita que o mundo está mesmo à beira de um colapso militar e econômico, com mais esse conflito para somar na guerra global em andamento. Comenta aqui embaixo se você foi pego de surpresa ou já esperava essa escalada. E se você está tomando alguma providência onde você mora ou acredita que para você nada vai mudar. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.